Você vive rezando, conversando com Deus, se esforça para fazer reforma íntima, pede auxílio, né? Jura que você está conectado com a espiritualidade. E aí o que você encontra em casa? Desafios, conflitos, doenças, às vezes você tem um problema de saúde na família, perseguição no trabalho, aquelas dificuldades que parece que não acaba nunca. Se isso mexeu com você, se eu tô falando do que tá acontecendo comigo, vem comigo porque eu acho que esse papo é para você. Vem conversar, vamos ver como que a gente pode colocar a espiritualidade na real, usar os aprendizados pro dia a dia. Vem comigo. Eu comecei, eu quis fazer esse vídeo porque ontem eu dei uma aula pro pessoal do curso e foi muito interessante que quando eu comecei a preparar a aula, parecia que a aula era sobre a minha vida. E aí eu tenho um colega, né, que a gente dá aula junto, e imediatamente eu mandei mensagem para ele e falei, nossa, eu não sei como que vai ser essa aula, porque eu tenho que passar uma lição que eu tô vivendo e confesso que não tá sendo fácil. E também porque às vezes a gente questiona tudo isso, né? A gente acha que será que funciona assim? Porque ser espírita, acreditar na espiritualidade, não é uma tarefa fácil. Às vezes, ela facilita a nossa vida, porque nós entendemos a questão de algumas coisas, né? Nos dá um entendimento que permite que a gente se comporte diferente com a vida. Eu acho que a grande sacada dessa espiritualidade, do espiritismo em si, é a gente saber que nós não somos vítimas, né? Mas a gente se esquece. E aí, essa lição vai falar sobre isso. Então, a lição que eu tinha para falar com o pessoal era sobre os infortúnios ocultos. E ela é uma referência no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. E além dessa lição dos infortúnios ocultos, tinha também, a gente sempre faz uma reflexão de uma passagem do Fonte Viva. E ontem a passagem que a gente tinha para fazer era a lição 129, Paciência. Então foi muito interessante, porque a gente tá lá, os alunos estão começando, né? Eu tenho mais de 25 anos na casa espírita, é diferente a minha vivência, as minhas experiências de quem tá no segundo ano básico, né? Estão no terceiro ano que eles estão trabalhando. E aí eu fui pesquisar o que eu poderia fazer, como que eu poderia explicar aquela lição para eles. Porque não é fácil, gente. Eu me lembrei até daquele meme, se quiser aprender, tá aí, né? Então, eu tive que buscar situações, formas de explicar esse assunto de uma forma realista. E sabe qual foi a forma realista que eu encontrei? Falar da minha vida, falar da minha história. Obviamente, eu não entrei nos detalhes, né? Com a classe, não pus detalhes, não dei nome às personagens, mas eu contei isso para eles da forma que eu vou falando para vocês. Porque o que eu comento sempre? Nós que estamos como facilitadores, que eu costumo dizer, né? Nós somos monitores na aula, nós não temos nenhuma diferença com quem não está lá na frente ou quem está começando agora. O que é sempre bom a gente lembrar? Nós somos almas em evolução, somos espíritos em evolução. E esse é o primeiro ponto. E vai ter hora, gente, que a gente não dá conta. E eu quero falar especificamente sobre aqueles casos na família, sobre situações do trabalho, que a gente começa a olhar, porque foi o que eu disse para eles ontem na aula. Eu tenho certeza que do grupo que estava lá, as pessoas de linha, em formas gerais, elas são pessoas normais, pessoas que têm uma vida normal, alguns são casados, outros são separados, outros têm filhos. Nós temos na sala pessoas de todas as idades. Mas o que a gente percebe é que todos eles estão em busca de ser melhores, que estão em busca de se reconhecer, de auxiliar, de fazer caridade, de ajudar. E aí, eu fui fazendo as pesquisas e eu falei, gente, não tem outro jeito. E eu comecei a aula falando isso para eles. Eu contei, falei, olha, hoje cedo, quando eu fui preparar a aula, eu fiquei preocupada, porque eu não tinha muito argumento para justificar, para convencê-los, porque eu acho que é gostoso quando você dá uma aula, que você convence, explica claramente. E no momento atual, e é isso que eu quero trazer para vocês aqui, gostaria de trocar uma ideia, e eu quero que você deixe nos comentários, eu tô passando por desafios na família, tô passando desafios profissionais,
situações que me fazem sentir injustiçada, que me fazem sentir discriminada, desvalorizada, situações que eu me dediquei e como resposta não tive nenhum reconhecimento, não fui defendida na hora que eu esperava ser defendida e vou ter que tomar uma decisão. E aí ontem eu contando para as pessoas, o professor que dá aula junto comigo, aí eu contei a minha versão dos fatos. Eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa era a pessoa que poderia tomar uma decisão e resolver aquele problema. E aí essa mesma pessoa me disse, tenha paciência. Aí o professor disse para mim, não é ela só que pode tomar decisão, você também pode tomar decisão. E a grande verdade é essa, gente. Quando nós estamos numa situação, num desafio, a grande questão é que nós normalmente chamamos a responsabilidade, deixamos a responsabilidade para o outro e não chamamos a responsabilidade para nós. E aí eu quero citar a lição que era infortúnios ocultos. Essa lição, ela vem nos dizer que situações que nós estamos passando, que aparentemente não tem nenhuma explicação, quando eu digo não tem aparentemente nenhuma explicação, é porque não aconteceu nada nessa vida, desde o seu nascimento até hoje, que justifique aquela situação que você está passando. Você é uma pessoa do bem, você faz caridade, você responde os seus compromissos familiares, de sociedade, tudo aquilo que é normal uma pessoa de bem, e eu não preciso listar o que é, você sempre fez. E de repente sua vida não vai para frente, as coisas não vão dar certo, você não entende porque seu trabalho é sempre conturbado. Então, assim, existem, obviamente, padrões mentais que nós temos, comportamentos que nós temos que podem comprometer. Mas, olhando do ponto de vista espiritual, nós temos situações de vidas passadas que nós precisamos resolver. E é por isso que elas estão acontecendo, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Porque enquanto a gente não aprender a lidar com essas situações, elas vão estar ali, batendo latentes no nosso dia a dia. É como uma lição que a gente não aprende e não passa de ano. Então, é esse o grande ponto. A gente não é vítima, não é. E aí, tem um ponto interessante, porque quando a gente fala dessa lição Infortúnios Ocultos, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala um pouco também sobre um outro aspecto, que é que quando acontece algum tipo de infortúnio, isso é bom porque ele faz nas pessoas nascerem um sentimento de amor, de caridade, de ajuda uns aos outros. Principalmente quando ele se refere a catástrofes naturais, acidentes, condições assim. Mas, para a gente, olhando mais para a gente, né? A ideia aqui hoje é mais que a gente olhe para nós como seres em evolução. Quando nós estamos nessas situações que a gente não entende a razão, se sente vítima, se sente triste, magoado, o grande ponto é que a gente consiga sacudir a poeira e não questionar por que fizeram isso com a gente, se colocar na posição de vítima. E eu vou falar, hoje eu me sinto vítima. Hoje eu fiz uma oração e eu pedi ajuda pro meu mentor para eu entender o que eu não estou conseguindo entender. Que eu tenha mais facilidade de lidar com essa situação que eu não estou entendendo. Porque eu não consigo. Hoje, eu, espírita, praticante, eu não consigo entender o que está acontecendo. Na verdade, eu entendo que isso provavelmente tem uma questão espiritual, questões de vidas passadas, de resgate que eu estou passando, mas aceitar isso, a pergunta é como eu vou lidar com isso? Porque a gente sabe que a gente até aceita, né? Tendo o conhecimento que a gente tem, a gente acaba aceitando, porque não tem o que fazer se não aceitar também. Mas como lidar com isso? Né? Então esse é o grande ponto dessa lição. E isso tudo eu fui contando para os meus alunos, porque eu queria ter um exemplo maravilhoso e foi o que eu disse, né? Eu queria contar para vocês que eu pratico essa lição, que eu acredito que eu faço, mas que na verdade eu estou me exercitando para participar, para viver essa lição. E aí junto com a lição sempre tem a reflexão do Fonte Viva. E o Fonte Viva de ontem era a lição 129, que era paciência. E o mais interessante dessa lição, que ela vinha falando, porque assim, a gente tem paciência, foi o que eu comentei com eles ontem, que a gente tem a paciência como uma coisa de esperar ou de não brigar. Mas aí, essa lição, ela fala sobre dia a dia, sobre problemas que a gente tem na família, problemas que a gente tem no trânsito, problemas que a gente tem no trabalho. E ele vem nos lembrar que, enquanto nós não resolvemos essas questões que nós temos, é como alguém que está vindo bater na nossa porta,
fazer uma cobrança e enquanto a gente não estiver de acordo com a lei, e no caso é o nosso resgate, a nossa história de vida, nós não vamos ficar tranquilos, nós não vamos ter a tão sonhada glória que a gente espera. Então, nós não estamos aqui para ser infelizes, nós não viemos para sofrer. A vida, Deus, Ele nos quer feliz. Só que o que acontece? A forma como a gente lida com as situações, ela vai determinar esse mais ou menos felicidade no nosso dia a dia. E então, quando eu convido vocês aqui para a gente falar sobre isso, o que eu quero dizer é que a jornada não é fácil. A gente tem que lembrar disso. A gente não pode se sentir injustiçado. A gente não pode achar que somos vítimas. O vitimismo, ele nos coloca numa condição muito ruim. Hoje eu estava vendo um estudo sobre isso e o vitimismo, ele tem um circuito muito perigoso. O que acontece? A gente conta essa história para uma pessoa, a pessoa se compadece da nossa dor, da nossa situação. E sempre a gente vai contar com a nossa lupa. Porque, obviamente, se você for conversar com a pessoa a qual eu estou tendo conflito, ou outros olhares que estão envolvidos na história, as pessoas vão contar uma versão que talvez seja um pouco diferente da minha, né? E talvez elas tenham um pouco de razão, quem sabe? Eu, particularmente, acho que eu tenho razão. E eu também tenho esse exercício de tentar encontrar onde eu tô falhando, onde eu tô errando, porque eu quero melhorar, eu não quero voltar, e não é nem por uma questão de a gente brincar, não quero voltar, né, conviver esse tipo de situação de novo. Não, é porque eu quero melhorar mesmo, eu quero entender, porque quando a gente entende, a gente tem mais condição de fazer, a gente tem condição de mudar. Eu sou o tipo de pessoa que enquanto eu não entendo, eu não consigo mudar. Eu sou, talvez alguns me chamam de teimosa, de cabeçuda, mas é porque eu quero entender as questões, porque uma vez que eu sei o motivo, fica muito mais fácil exercitar, não é mesmo? Então, eu pergunto a você, como que tá seu dia a dia? Tem um monte de coisa que tá acontecendo que você não consegue entender? Tem situações que você se sente injustiçado? Tem situações de mentira ou de problemas de saúde? É difícil. A notícia que eu tenho para você é que realmente você não é o único. A gente olha para o lado e acha muita gente na mesma situação, não é verdade? Mas esse evangelho abençoado, essa luz que a espiritualidade vem nos trazer, é que a gente aprenda, que a gente compreenda, e completando o que eu falei um pouco antes, que a gente não faça a pergunta por quê, mas o que eu faço com essas informações? O que eu faço com esse aprendizado? E tem uma questão muito importante, né, gente? Porque quanto mais a gente fica macerando aquilo, fica andando naquilo, eu costumo brincar falando, fica mascando bombril naquela situação, você está perdendo tempo. É tempo de vida, é tempo de espiritualidade, é tempo de evoluir. Você está perdendo energia boa com uma situação que não tem o que fazer, porque a situação já aconteceu ou pode estar acontecendo. Então, qual que é o ponto? O ponto é, vamos tentar sair logo disso. Vamos tentar mudar nossos pensamentos. Eu tenho cada um usa algumas técnicas, terapêuticas para isso. Quando eu me pego nessa doideira de ficar pensando muito no assunto, e esses dias, infelizmente, eu falo, opa, para, não quero, não, vamos parar por aqui. Eu mesmo dou esse comando e tento fazer alguma coisa para mudar, para sair daquele estado mental. Porque esse estado mental, gente, ele deixa a gente cansado, porque cansa de verdade fisicamente. Ele te baixa a vibração, você abre um canal e aí a galera, ó, o que a gente vem? Aí a gente vai atrair os irmãozinhos que estão na mesma frequência da gente. Nós vamos encontrar. Aí fala, eu tô com um obsessor, tá? Lógico, você abriu o canal, chamou a galera pra vir. Então, eu já fiz um vídeo sobre isso mais recentemente e você pode buscar no canal. Esse é um motivo que às vezes a gente atrai coisas pra gente e acha que a culpa é do outro. E não é, somos nós. Então é importante que a gente entenda que, ainda que a gente não lembra, a gente assumiu um compromisso no passado e a gente tem que honrar esse compromisso. E ninguém falou que ia ser fácil, né? A cada um será dado conforme suas obras. Nós estamos aqui com a chave da providência divina, que nos dá a oportunidade de estar nessa vida para resgatar, para aprender, para evoluir. Então, quanto antes a gente aceitar, quanto antes a gente parar de ficar mascando bombril, como eu faço também,
e começar a olhar para frente e procurar situações, que é o que está acontecendo comigo hoje. Eu estou passando por uma situação que eu tô lá, hoje eu fiquei, né, várias vezes me pegando, pensando nessa situação, e aí eu falei, o que eu posso fazer com isso? Então, vamos lá, vamos tentar. Tinha hora que dava uma baixa astral, dava uma tristeza, tinha hora que eu põe uma música diferente para mudar o ambiente, mudar minha cabeça, mudar meu olhar, e o que eu posso fazer para não me demorar nessa situação? Os espíritos falam pra gente, os espíritos amigos falam, não se demore nesse estado. Quanto antes você conseguir se recuperar, melhor. Então, gente, a grande lição dessa lição, né? Desse momento é que a gente perceba isso, que a gente tenha paciência. Mas não a paciência no sentido de sentar e esperar. É a paciência ativa, aquela de fazer a caridade, de compreender, de perdoar, de superar naqueles momentos mais difíceis. Porque você vê a situação acontecendo, você sendo desafiado, é muito triste, né? Nós que, graças a Deus, temos uma tendência do bem, que a gente busca o bem, é difícil a gente se sentir injustiçado. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não aumentar a nossa conta, não é mesmo? Nós viemos aqui para evoluir, para aprender, e como eu digo sempre para os meus alunos, vamos quitar o carnê. Nós temos um planejamento espiritual, no qual a gente tem a intenção de resgatar situações que nós cometemos no passado, questões que não foram muito legais. Então, vamos tentar desapegar logo e seguir em frente, gente, porque não dá para viver assim. E aí, é muito interessante, porque no final das contas, o pessoal fica olhando e fala, nossa, né, professora, parece que você não tem esse problema. E é o que a gente sempre fala, todo mundo tem problema. E aí, andando na roda, na sala, eu comecei a perguntar um por um sobre a questão da paciência e da lição que a gente tinha conversado. E aí eu falei, alguém quer falar alguma coisa? E aí começou o pessoal a contar. E é muito interessante, porque nesse momento as pessoas abrem o coração e contam situações que são particulares, são situações... Mas ali, como é um ambiente muito fraterno, muito amigo, a gente começa a ver que todo mundo tem uma dificuldade. Mas qual que é o grande ponto? O que é o ponto em comum que a gente percebe lá? Que a doutrina calma, que os ensinamentos de Jesus nos dão um apoio moral, um abraço no nosso coração e ainda que a gente não tenha competência para processar essa informação na velocidade que a gente gostaria, hoje a gente tem esse suporte, a gente acredita, a gente tem uma outra visão das coisas que nos deixa tão revoltados, tão rebeldes, porque em outras épocas, sem o conhecimento que a gente tem hoje da espiritualidade amiga, dos recursos que a gente tem, a gente sofreria muito mais, demoraria muito nessa situação. Então, meu conselho para você que também está passando uma situação difícil, seja um problema de saúde, seja um problema no trabalho, uma injustiça, a gente tem que encarar os fatos. Está acontecendo, o que dá para fazer, quais são as opções que a gente tem. Faça uma oração para o seu mentor, para aquela... o plano superior, a energia que você acredita, não importa qual a sua religião, mas faça uma oração a Deus pedindo para que te dê o discernimento, para que você consiga superar aquilo, que você não se apegue àquilo e que você use aquilo para você aprender e para aquelas questões não acontecerem. Porque é muito importante também, isso é uma das outras coisas que eu vi hoje nessa minha busca, às vezes, o que é importante é entre você e Deus. E se você tem a certeza que você está fazendo a coisa certa, vamos exercitar isso, da gente não se importar tanto com o que o outro quer, vamos se importar tanto com o que o outro fala, porque às vezes a gente se envolve nas tramas do outro, que também tem seus resgates, que também tem suas dores, e a gente, quando se vê, está enrolado até o pescoço com o outro, sendo que a gente não dá conta da nossa história. Então, gente, eu convido vocês, faça uma oração, faça uma reflexão, respira, sabe? Faz uma oração, sente aquilo no seu corpo, agradece o seu corpo, agradece a sua espiritualidade amiga, pedindo que destrave, que tire de você aquilo que está te bloqueando e que te dê forças para seguir nessa jornada e para que você desapegue logo dessa dor que está te incomodando. E siga em frente, acorde feliz, agradeça pela noite, agradeça pela oportunidade da vida, mas principalmente pela oportunidade de ter esse conhecimento, de ter esse aprendizado. Eu queria saber de você se você está passando alguma situação.
E aí, passa lá nos comentários e escreve lá se você tem alguma situação parecida ou se tem algum assunto como esse que a gente pode lidar. Porque a minha ideia aqui é que a gente tenha uma espiritualidade, um espiritismo bem aplicado, onde a gente usa esses conceitos para o dia a dia, para ter uma vida um pouquinho melhor, para a gente ser melhor com a gente mesmo. Então, se você gostou, dá um like e se inscreve no canal. Eu sou Ana Paula Gimenez e vai ser muito legal estar aqui com você, podendo falar desses assuntos. Eu quero que você me conte sobre algum problema que você está tendo aí na sua vida e ver como que o Espiritismo pode te ajudar nisso, porque eu acredito que a gente pode ser feliz. E a minha missão aqui é te ajudar a enxergar isso com maior facilidade, com leveza, para a gente ser melhor. Afinal, nós estamos aqui para melhorar o nosso mundo e as nossas relações. Se você gostou, manda para alguém que talvez esteja passando a mesma situação. Até o próximo, um beijo e que Deus esteja sempre com você. Que assim seja sempre. Até mais.